Nós vamos ler os versos 13, 14, 15 e o 16. Somente esses versos, tá? Nós sabemos que esse Tiago, que escreve esse livro, é o Tiago, irmão de João? Não. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes Agripa, a fio da espada. Esse Tiago aqui nós sabemos que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, tá? E ele dá algumas diretrizes a esses irmãos. E no final da sua carta, da sua epístola, aí ele vai falar de um ponto crucial para nós cristãos, que nós devemos observar e nunca esquecer. Ele vai falar a respeito da oração. Então, Tiago, capítulo 5, dos versos 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pai, eu te agradeço pelo teu santo amor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pela água, pelo sustento, Senhor, pelo alimento, pelas tuas misericórdias que não têm fim, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde podemos engrandecer e louvar o teu santo nome, ó Pai. Que louvores preciosos, ó Pai, e enaltece e engrandece o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, nós sabemos que tem miríades de anjos ao teu redor, ó Pai, engrandecendo e exaltando a ti. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Mas o Senhor ainda nos dá esse privilégio, nós, meros mortais, pecadores, falhos, insensíveis à tua palavra, insensíveis para o teu Santo Espírito, a retribuir, a louvar o Senhor. E isso, como a tua palavra vai dizer, com gratidão em nosso coração. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Pai, fale conosco através da tua palavra, nos encha com o teu Santo Espírito, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor. As Escrituras nos santificam, a oração nos fortalece. Que assim como o apóstolo Paulo orou, Senhor, por aqueles irmãos, que essas palavras venham estar implantadas no nosso coração. Como ele mesmo vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos o presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, esse é o desejo, o anelo dos nossos corações. Enquanto, ó Pai, nós não conseguimos ver a Ti, contemplar as Suas grandezas, ver a Tua face, estar na Tua presença, a Tua palavra diz que nós podemos achegar ao trono celestial, nos santos santos, orando, suplicando, rogando a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor responde orações, o Senhor atende súplicas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. A Tua palavra diz, buscai-me, quando a Tua palavra diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei, mostrarei grandes coisas e ocultas que não sabes. Coloque esse desejo, ó Pai, insistentemente nos nossos corações. Nós precisamos da Tua presença. Não conseguimos nada sozinhos, Senhor. Somos fracos, débeis. Precisamos da Tua presença a todo momento, 24 horas por dia. E eu tomo as palavras do apóstolo Paulo, que ele vai dizer, que ele vai falar, e é uma ordem, voz ativa, modo imperativo: orai sem cessar. Orai em todo momento, em todas as circunstâncias, onde quer que a gente esteja, sabendo que o Senhor atende, o Senhor responde súplicas. Senhor, ajude-nos a confiar, a crer novamente no poder da oração, Deus. Como o mundo, ó Pai, as coisas deste mundo têm diminuído a nossa fé, Senhor. E é fato, o Senhor vai dizer isso na Tua palavra. Pelo aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. Acaso, quando o Filho do Homem voltasse, encontraria fé no mundo?
Nós temos visto isso, Senhor, e eu te peço, com as palavras dos discípulos ao teu Filho Jesus Cristo, Senhor, ao ouvirmos a tua palavra, aumenta a nossa fé novamente em ti, Senhor, dá-nos poder através da oração. Não é a oração que é poderosa, mas é o todo onipotente, o todo poderoso que atua a obra através da oração. Ajude-nos a confiar novamente em Ti, no poder que o Senhor tem, respondendo às orações. Deus, dá-nos esse poder, dá-nos essa presença, nos enche com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. O Senhor conhece o nosso coração. Nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada, mas estamos rendidos à Tua presença, Senhor. Responde e atende às nossas súplicas, ó Pai. Que o Senhor fale por meu intermédio, que o Senhor dê entendimento, sabedoria a cada um de nós. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sou um vaso, mas um precioso, todo-poderoso, que tem acima de todo valor. É o que está contido dentro do vaso e é o Teu Santo Espírito. Senhor, faça isso para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Então esse texto aí, em específico, o capítulo 5 vai tratar da necessidade, o dever, que é mister que nós oremos, e oremos também, como o texto vai dizer, e uns pelos outros. Depois Tiago vai dar o exemplo pela própria vida aí do profeta Elias. Ele cita as passagens lá de 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 18. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos, de fato, temos consciência que Deus é soberano. Tanto na sua escolha, na escolha da salvação, na escolha das pessoas para que sejam salvas, quanto até nas respostas de oração, nas respostas de súplica. Deus é soberano. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas conforme o conselho, o beneplácito da sua vontade, o bom senso da sua vontade. Nós sabemos que Deus está no seu trono, está lá em Salmos 11, verso 4, mas Ele tem as rédeas da humanidade em suas mãos. Nós sabemos que o desejo e a vontade de Deus é que prevalece sobre qualquer vontade e desejo humano. Nós estamos rendidos à vontade de Deus. Tudo que acontece é segundo a vontade e o querer do Santo Deus. Até as pessoas que morrem vão para o inferno? Sim, até as pessoas que morrem e vão para o inferno. É um eufemismo para glorificar a Deus. Os pecadores são lançados também no inferno, como está em Romanos capítulo 9. Entretanto, todavia, Deus ele atua, apesar da sua soberania, do seu poderio, da sua grandeza, da sua majestade, ele decidiu atuar, agir e obrar através da oração, através da súplica do seu povo. Então Deus muda as circunstâncias, altera as circunstâncias através da oração. Deus transforma, converte pessoas através do poder da oração. Deus cura, recupera, cuida de enfermos através da oração. Deus restaura homens e mulheres, fortifica, restaura, vivifica homens e mulheres com a sua palavra, como está em Salmo 119, sim, mas também no poder da oração, da súplica. Deus restaura homens e mulheres, Deus visita, fortalece, derrama a Shekinah, o poderio sobre a sua igreja, através da oração. Deus aviva as nações, o coração de cada uma dessas pessoas, para que pregue o evangelho, anuncie o evangelho, e muitos sejam acometidos através da oração. Ele age, atua, trabalha através, por intermédio da oração. E já dizia um puritano, oração não é para pessoas fortes, oração é para pessoas fracas. Nós não oramos porque somos fortes, oramos porque somos fracos, dependentes, porque nós temos consciência, compreensão, ciência da nossa fraqueza, da nossa diminuta. Quem disse isso foi John Bunyan. A oração é o poder mais influente, pujante, eficaz, extraordinário, que age e atua na terra, e é conferido ao seu povo, é conferido a nós cristãos, porque ela une, entranha a fraqueza, a incapacidade, a impotência humana com a onipotência, o poderio divino. Aquilo que é impossível aos homens é possível
a Deus. Então ela une, conecta o homem ao trono dos céus. A oração sobe como um incensário, como um aroma suave a Deus, aos céus, e ela retorna, volta para nós, abençoando, revigorando, fortalecendo e também guiando as nossas vidas. Então, quando a igreja ora, quando nós oramos, quando o seu povo ora, quando roga, suplica, o céu se move, a terra treme, coisas extraordinárias, inexplicáveis começam a acontecer, coisas atípicas, além da imaginação. E a pergunta de hoje é: você crê realmente no poder da oração, ou você crê no seu próprio conhecimento, nas suas próprias convicções, no dinheiro que você tem na sua carteira? Ou você crê e confia no poder da oração? Não é a oração que é poderosa, influente, graúda, e sim aquele que responde, atende, através e por meio da oração. Aquele que é todo onipotente, tem todo o poder, toda a grandeza, criou todas as coisas. Mais uma pergunta: você crê nisso? Então olhe para as Escrituras. Quando abrimos as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, e a maioria das pessoas vão saber alguma dessas histórias, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos Abraão orando a Deus, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra. E em resposta à oração, por causa da oração de Abraão, por causa da súplica, do rogo de Abraão, Deus livra o seu sobrinho Ló. Nós vemos através das Escrituras Isaac orando, suplicando, pedindo a Deus uma cura, a cura da sua mulher Rebeca, que era estéril e não poderia ter filhos. E dele sai uma grande nação. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, clemência a Deus, pedindo para que mude a história dele, mude a vida dele, salve a vida dele, com mais de 90 anos no Val de Jaboque. Você acha que você é muito velho para pedir alguma coisa a Deus? Deus responde e atende a Jacó. Nós vemos Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor por Israel, porque Deus estava para destruir, fulminar a nação, aquela nação, e começar um novo povo, um outro povo. E Moisés entrepõe e diz: meu Deus, poupe, perdoa esse povo, ou então eu não quero que o meu nome esteja escrito no teu livro. Ele intercede pelo povo, intercede por sua nação, intercede por os seus contemporâneos, pelo seu próprio povo. Talvez não conseguimos interceder nem para os nossos familiares que já estão perdidos. Nós vemos Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar, de suplicar por vós. Quando uma pessoa deixa de orar pela nação, deixa de orar pela igreja, deixa de orar pelos seus familiares, ele está pecando contra Deus. Longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos Ana, estéril, infértil, afligida, humilhada pela sua rival Penina, e quando é surpreendida, incompreendida pelo sacerdote Eli, desencorajada, deprimida pelo seu marido, a desistir do seu projeto de ser mãe, o plano que ela tinha no coração de ser mãe, ela derrama, chora fortemente, derrama sua alma, derrama suas lágrimas diante de Deus, entendendo que Deus, através da oração dela, podia reverter a sua enfermidade, poderia reverter o seu quadro e fazer dela uma alegre mãe de filhos. Nós vemos o rei Ezequias em lágrimas, orando, chorando diante de Deus, diante da presença de Deus, pedindo a cura de uma doença incurável, sentenciada, não por Satanás, sentenciada por Deus. Deus queria que ele morresse. Sentenciada por Deus, e pedindo a libertação de um exército poderoso que estava entrincheirando Jerusalém. Nós vemos Elias orando ao Senhor em resposta à sua oração. Os céus se fecham, trazendo juízo, sentença sobre Israel. Nós vemos Elias orando e ressuscitando o filho de uma viúva. Nós vemos Elias orando e Deus mandando cair fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Nós vemos Elias orando e as correntes se abrindo, caindo do céu, chuva caindo sobre a terra, restaurando e revigorando novamente o seu povo. Mas quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos Eliseu orando, dizendo: Senhor,
abra os olhos desse meu servo para que ele veja. E quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Para que a gente veja que o que está conosco é mais poderoso, mais forte, sobrepuja qualquer pecado, qualquer exército do mundo. Nós precisamos ter os olhos abertos. E Eliseu orou pelo seu servo para que o Senhor abrisse os olhos dele e visse quem estava com ele. E não o que estava no mundo, o que está no mundo, o que está nas pessoas é insignificante perto do que está em nós, cristãos. Mas quando nós vemos as Escrituras, nós vemos o Todo-Poderoso orando, Jesus orando ali no Jordão, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre ele, o Espírito Santo descendo sobre ele, a voz vinda dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus orando no Jordão. Nós vemos Jesus orando, jejuando no deserto, e ele vencendo, derrotando Satanás. Você acha que vai vencer Satanás sua própria força? Com oração. Nós vemos Jesus orando, chorando e sangrando no Getsêmani, entrando ali aflito, angustiado, sozinho. Os discípulos não conseguiam interceder com eles, mas saindo dali preenchido, revigorado de poder para enfrentar uma cruz, encarar uma cruz. Nós vemos Jesus orando na cruz do Calvário, no fim da sua vida terrena, e ele está orando e intercedendo por um povo que não o compreendia, por um povo que não o via como o Salvador, e posteriormente essas pessoas têm os olhos abertos e são salvas pela intercessão e oração do nosso Senhor na cruz, no último momento de sua vida. Quando lemos as Escrituras, nós vemos Jesus assentado no trono como grande, fiel, poderoso sumo sacerdote, vivendo sempre, para todo momento, em todas as circunstâncias, onde quer que você esteja, para interceder, mediar e rogar por nós, rogar por cada um de nós. Ele está à destra de Deus orando por nós também. Então, Romanos capítulo 8, versos 28 em diante, se eu não me engano, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ninguém intercedeu por mim, Derek. Ninguém ora por mim, ninguém lembra de mim nas orações. Jesus Cristo ora por você. O Espírito Santo intercede por você. Nós vemos Paulo orando na prisão, Paulo orando num porão, Paulo orando num navio, Paulo orando numa praia, Paulo orando num templo, Paulo orando numa praça, Paulo orando numa masmorra escura, nos últimos momentos da sua morte, quando ele vai escrever segundo Timóteo, orando, suplicando a Deus, segundo Tessalonicenses. Quando olhamos a história da igreja, nós vemos todos eles orando, todos esses reformadores orando, Policarpo, Irineu, Aurélio Agostinho, Lutero, João Calvino, todos eles eram homens de oração. John Knox clamando, chorando, orando diante de Deus: dá-me as almas da Escócia, faça com que essas almas se rendam a Jesus Cristo, senão eu morro. Orando, suplicando. Nós vemos os avivalistas orando, 1739, 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, 3 jovens se reuniram, era o chamado Clube Santo. Ninguém queria orar na igreja, então nós vamos orar, 3 pessoas. Um avivamento grandioso acomete esse povo. Um avivamento grandioso, porque 3 jovens decidiram se dobrar, se render à presença de Deus. Nunca mais foram as mesmas pessoas. Eles foram visitados pelo Espírito Santo como nunca. Lágrimas se romperam diante deles. Um avivamento se inicia no meio deles e invade toda a Inglaterra. Bares começam a se fechar, igreja começa a encher e crescer, e pessoas vão às praças para ouvir os sermões de Whitefield, os sermões de John Wesley, Charles Wesley. Dezenas de milhares de pessoas começam a se converter, e o Espírito Santo os levava a sentir, a experimentar a presença de Deus. Por quê? Porque 3 decidiram: nós vamos buscar a presença de Deus orando. 3 jovens fizeram isso. 8 de julho, 1741, Jonathan Edwards prega o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele cita o texto de Deuteronômio 32, verso 35. Quem lembra o que está escrito lá? A mim pertence a vingança e a retribuição, e ao seu tempo os pés deles resvalarão. O que está querendo dizer aqui? Se o pecador não se converter, o que vai acontecer com ele? Qual que é a retribuição do pecado?
Juízo de Deus. Só dele começar a falar, explicar esse texto de Deuteronômio 32, 35, as pessoas ficaram com medo, seguraram nos bancos, seguraram nas colunas da igreja, com medo do juízo final cair sobre eles. Ficaram impactadas, abaladas, surpreendidas com o sermão desse jovem, que viu o rosto dele a hora que ele estava pregando, e ele pregava assim, olhando, lendo aqui as escrituras, nem olhava para o povo. Diz a biografia que as pessoas olhando aquele homem pregar, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, o coração das pessoas foram acometidos, o Espírito Santo invadiu aquele lugar, invadiu aquele local, porque antes dele pregar, ele decidiu ficar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem dormir, jejuando, buscando a presença de Deus. Senhor, dá-me a Nova Inglaterra. Ele orou, ele suplicou, jejuou para Deus, para salvar o povo daquela época. Oração não tem eficácia, a pregação não tem eficácia nenhuma se não houver oração. E aí acontece isso. Ele vai dizer, dá-me a Nova Inglaterra. O Espírito Santo é derramado, difundido na igreja. Todos ficam acometidos por causa desse sermão, porque se eles não se convertessem, a vingança do Senhor seria severa sobre o povo, porque a mim, o Senhor vai dizer, a mim pertence a vingança e a retribuição. 1904, País de Gales, Evan Roberts, por 13 anos, irmão, Evan Roberts, com 26 anos, em 1904 ele prega esse sermão, tinha 26 anos, ele orou durante 13 anos, sabe com quantos anos ele começou a orar? Para que Deus usasse ele, para que ele pregasse a palavra e pessoas foram acometidas? Ele começou a orar com 13 anos de idade. Ele é um jovem, começou a orar com 13 anos de idade. Com 13 anos ele começou a orar. E durante 13 anos ele orando, buscando a presença de Deus. Sabe o que aconteceu naquela cidade? Não havia mais crimes. Não havia mais homicídios, não havia roubos, não havia mortes. O juiz começou a dar luvas brancas para a sociedade, porque não havia mais homicídios, não havia mortes. As pessoas iam nos bares para tomar, beber alguma coisa, não bebia. Porque um jovem decidiu entrar numa igreja e falar, me enche do Espírito, queria buscar a presença de Deus, ser cheio da presença de Deus. Esse era o desejo do coração dele, ser cheio da presença de Deus. E com 26 anos ele ganha 100 mil almas para Cristo. Não foi a mudança do presidente que melhorou a situação da cidade, não foi a mudança do governador, não foi a mudança do prefeito, não foi a segurança pública que melhorou, foi um homem que orou. Aleluia. Um homem que orou e a segurança mudou. Não houve mais homicídio, morte. Você sabe o poder que tem uma oração? Não precisa mudar presidente não, infernal, presidente demoníaco não. É mudar a nossa vida. Nós somos cristãos, nós fazemos a diferença. Um homem começou a orar, 100 mil pessoas se converter, as pessoas largar tudo isso, todo tipo de pecado. Não havia mais morte e homicídio. Não, tem que mudar a segurança pública, muda o presidente, melhora. Aí eu vou ficar só nesse país, eu vou me regalar. Mas não somente isso, tem testemunhos também. Eu me lembro de um homem, anos atrás, que queria largar, abandonar o cigarro, a bebida. Um pastor diz a ele o seguinte, jejue e ore, busque a presença de Deus. Ele chega na casa dele, ele corta o fio da televisão, a esposa fica toda inconformada com isso, nervosa com a situação que está acontecendo, mas ele está decidido, resoluto, determinado a buscar, querer ser cheio da presença de Deus, e faz isso insistentemente, veemente, ao ponto de sua esposa ficar impactada, acometida, atormentada com sua mudança, e se render ao cristianismo, e estar aqui hoje ouvindo esse sermão. Quem sabe de quem eu estou falando já sabe. Porque um homem decidiu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero largar o vício. E a mudança da vida dele acometeu a esposa dele, se converteu ao cristianismo. E ela está aqui hoje. Eu lembro de um jovem de 26 anos que ficou impactado, impressionado com um sermão, com uma pregação de um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, fiel à palavra de Deus, ao ponto desse jovem olhar, observar e suplicar e pedir uma única coisa a Deus: Senhor, o conhecimento que o Senhor deu àquele homem, dá a mim. E ele responde oração, ele atende oração, ele atende súplicas.
Eu lembro de uma mulher, Vera Lúcia Martins, ela foi no hospital, desenganaram ela, falou assim, olha, você não pode ter filhos, o seu útero tem um problema muito grave, você não pode ter filhos. Ela orou durante 2 anos, buscando insistentemente a presença de Deus, ela tem 2 filhos hoje. Poder da oração. Então, observando, atentando, olhando tudo isso, vemos que os crentes que impactaram o mundo, influenciaram o mundo, mudaram a natureza, as coisas, os acontecimentos do mundo, foram homens e mulheres de oração. Por que falar disso? Porque o avivamento que tanto eu e você desejamos, que tanto eu e você almejamos, que tanto eu e você queremos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo a nossa esposa, esse avivamento para atingir os nossos filhos, se espalhar pela igreja, se espalhar pela sociedade, transformando a estrutura, a tessitura da nação, vem em resposta de oração, de súplica, de rogo. Não foi assim em Pentecostes? Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse o quê? Permanecei, ficai em Jerusalém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E permaneceram eles ali em Jerusalém. Eles ficaram se regalando, festejando, curtindo, fazendo o que dava na telha? Não. Atos capítulo 1, verso 14. Todos eles estavam orando, todos retornaram para o cenáculo, todos perseveravam unânimes em oração durante 10 dias, ininterruptamente, quando de repente, de súbito, num momento, num domingo, às 9 horas da manhã, um som como um vento impetuoso invade aquele local. Labaredas como de fogo, línguas como de fogo, pousam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos, cheios, plenos, acometidos do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas as grandezas, as maravilhas, os feitos, as obras de Deus. Oração. A oração é a base do arrependimento, é a base da mudança, é a base do avivamento, é a base de toda a vida do cristão, é tudo, é oração, súplica, oração. Ele dá o conhecimento, ele dá a sabedoria, ele muda circunstâncias, ele muda mentes, muda corações através da oração. Se o meu povo que se chama, se você é cristão, você é meu filho, você me reconhece eu como seu Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer a sua diminuta, reconhecer quem você é, você não é nada, você não tinha nada, você não tem nada, que você carro, casa, isso é fútil, é passageiro. Se humilhar, reconhecer que você não é nada, nem ninguém, totalmente dependente do Senhor, e orar, se converter, dialogar, conversar com o Senhor, verbalizar com o Senhor. Irmãos, é verbalizar mesmo. Você não, é conversar. Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele. Como o texto vai dizer em Isaías capítulo 1, vinde e arrazoemos-nos. Ainda que os vinde e arrazoemos, sabe o que é arrazoar? Conversa. Deus sabe todas as coisas, sabe? Ele está aqui esperando. Fala para mim o que você precisa. Fala, conversa comigo, dialogue comigo. Não, o Senhor glorioso, Deus poderoso, Ele sabe que Ele é tudo isso. Ele quer saber a necessidade sua. Orar, dialogue, converse, verbalize com Ele e me buscar, procure investigar. Por quê? Ele vai dar 2 distinções: orar e buscar. São 2 coisas distintas? Sim, porque orar você vai dialogar com Deus. E o que é buscar? Querer conhecer mais a Deus. Como eu conheço mais a Deus? Através das Escrituras. Investigar, procurar isso nas Escrituras. Buscar, procurar, investigar, conhecer, aprofundar quem é Deus. Se o meu povo se diz cristão, orar, dialogar, falar comigo, me buscar, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, querer conhecer, saber quem é esse Deus e se converter dos seus maus caminhos, mudar o seu coração, mudar a sua vida. Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, eu não aguento mais viver nesses mesmos pecados, muda, ajuda, Deus, me fortalece, converter dos seus maus, reconhecer os seus pecados e os seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, atenderei, escutarei o que você tem a dizer, perdoarei os seus pecados, e aí sim eu sararei a sua terra. O que ele vai dizer em Isaías 44, verso 3? Deus diz que derramará, despejará água sobre o sedento, sobre o ébrio. Sabe o que é isso? Olha só que interessante. Deus vai derramar
água sobre os sedentos, sobre o web, torrente sobre a terra seca. Deus quer um povo que tem sede, ambição, pretensão dele, pessoas que tenham fome, apetite dele, que anseie ele, que anele ele mais do que as riquezas deste mundo. Então, quando a terra estiver seca, afã, e o povo estiver impaciente, sedento, Deus mandará água sobre o sedento, Deus mandará água sobre, torrentes sobre a terra, um eufemismo para o Espírito Santo. Lucas 11 vai dizer: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, ser-lhe-á aberto. Se nós que somos bons sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não concederia o Espírito Santo a nós, se nós pedirmos. Você já pediu o Espírito Santo essa semana? Ele vai continuar. Ele vai derramar água sobre os sedentos, vai mandar torrentes de água sobre os sedentos. O que é isso? Seja esfomeado, insaciável, impaciente, sofregou pela presença de Deus. Ore, 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 mas eu não sei orar, eu não sei o que falar. A palavra de Deus vai dizer, a luz da tua palavra dá esclarecimento e entendimento aos simples. E, Senhor, eu não sei orar como convém, mas a tua palavra diz que o teu Espírito intercede por nós. Senhor, ajuda-me. Ore, fala, seja simples, abre o seu coração a Deus. Torrentes serão derramadas, espalhadas, aspergidas sobre a sua vida. Um homem certa vez perguntou para Charles Haddon Spurgeon: qual é o segredo do seu ministério? Por que você tem um crescimento, um avanço, um progresso tão avantajado na sua igreja? E do impacto, a influência que essa igreja tem, não somente em Londres, mas também na Inglaterra e no mundo inteiro. Qual que é o impacto? O que é isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que milhares de pessoas vêm aqui? E ele responde: essa igreja tem uma usina. Olha só o termo que ele usa. Essa igreja tem uma usina, uma fábrica de poder. Ela tem reunião de oração todas as segundas-feiras, onde centenas, milhares de pessoas vêm para buscar, para procurar, para querer a face de Deus. E tem mais, embaixo desse púlpito tem uma sala, uma câmara de oração. Enquanto eu prego, os irmãos oram, exprimem as suas necessidades, falam das suas necessidades, suplicam a Deus. E quando eu sinto que mais poder me falta para a pregação do evangelho, eu começo a bater no assoalho e as pessoas redobram as suas orações, redobram as orações lá embaixo, fortalecendo, consolidando, e o povo vai clamando mais e mais, e a eficácia da pregação da palavra atinge a cada uma daquelas pessoas, porque tem pessoas intercedendo e orando pelo pregador. Você já orou pelo pregador essa semana? Ou você durante a semana, você não espera um momento de ver, vamos ver a falhinha, vamos ver o errinho que ele vai ter, vamos ver o que ele vai falar que é fora das escrituras. Ore pelo pregador, ore para que a palavra tenha eficácia, atoe no coração de cada uma das pessoas. Não espere erros, falhas. Nós somos um corpo. Isso que tem que ter eficácia, é oração. Então ele respondeu: essa igreja tem uma usina de oração. Esse povo é compromissado, comprometido, assíduo com a oração, porque não há púlpito, não há pregação com poder, com bancos vazios de oração. Não adianta abrir as escrituras, ler, sem que não tenha pessoas intercedendo, orando, rogando por trás disso. Ah, deve estar falando isso, é antibíblico. É antibíblico. 2 Tessalonicenses 3, capítulo 1. Finalmente, irmãos, apóstolo Paulo, orem, roguem por nós. Para quê? Por que eu vou orar por você, Paulo? Para que eu vou rogar por você? Para que a palavra do Senhor se propague, cresça, multiplique e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Para que a palavra, a pregação tenha eficácia, tem que ter pessoas orando, intercedendo por trás. Paulo vai dizer em Efésios 6, capítulos 18 e 19, ele vai falar das armaduras que nós devemos ter, mas a cereja do bolo, a principal cereja do bolo de toda a armadura de Deus, ele vai falar qual que é? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo. Ele vai dizer, olha só que interessante: supliquem e orem por todos os santos e por mim. Mas por quê?
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, as escrituras, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Para quê? Para que com intrepidez, com ousadia, com coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quer que a igreja tenha eficácia nas pregações, quer que a pregação fale ao teu coração, quer que Deus, vem com uma espada de dois gumes, entra dentro do teu interior, dentro do teu coração, da tua mente. Ore antes de vir ao culto, para que a palavra fale com você. Ore, suplique, rogue, independente de quem seja o pregador. Ore, suplique, rogue pela pregação da palavra, e que Deus use os arautos, os pregadores, os pastores. Ore, suplique, rogue pela presença de Deus, independente se o mundo está acabando, independente se a economia está colapsando, independente de tudo que estiver acontecendo. O lugar mais seguro, o lugar mais acolhedor, mais protegido, onde o homem e uma mulher pode estar, é no centro, é na vontade, é na presença de Deus. Muito pode, por sua eficácia, pelos seus benefícios, a súplica de um justo. Então agora eu gostaria de trazer algumas aplicações sobre essa frase aqui do apóstolo Tiago. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Como assim? Nós estamos aqui hoje porque mães, pais, amigos, um dia oraram por nós, para que nós fôssemos libertos. Um dia alguém rogou pelas nossas vidas, choraram por nós, choraram pela nossa conversão, choraram pela nossa mudança, choraram para que nós mudéssemos os nossos desejos, nossos pensamentos, a nossa vida, seja os nossos pais, seja os filhos. Lembre disso, pais, vocês que estão aqui, tem gente intercedendo por você, para que você seja salvo. Filhos, vocês que estão aqui, tem mães intercedendo, rogando por vocês, para que vocês sejam salvos. Aquele que o pai e a mãe não está aqui, um dia o pai e a mãe orou por você para que você fosse salvo. E se você diz que não tem que ninguém que ore por você, o Espírito Santo ora por você a todo momento. Jesus Cristo, a destra de Deus, ora por você a todo momento, em todas as circunstâncias, onde quer que você esteja. Não é porque você é bom, não é porque você é suficiente, não é porque você quis, não foi porque você alcançou, não foi por seu mérito. Alguém suplicou, alguém intercedeu, alguém rogou por você, alguém intercedeu, alguém esteve na brecha por você, mesmo que você diga que ninguém orou por você. Jesus e o seu Santo Espírito orou e intercedeu por você, e por isso você está aqui hoje. Você não é tão bom assim. Foi Deus que te concedeu tudo isso. Ou também, outro exemplo, como aquela mãe cananeia, lembra lá em Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, cuja filha estava endemoniada. A filha não tinha condição, possibilidade nenhuma de ir a Jesus ou fazer qualquer pedido, súplica a Jesus. Ela vivia atormentada, controlada por forças pujantes, forças poderosas, forças demoníacas, malignas. Sua mãe, embora gentia, olha só que interessante, ela era gentia. Ela era gentia, sem conhecimento, sem compreensão, simples, nem entendia, só ouviu falar de Jesus. Ela era gentia. O que ela vai fazer? Ela vai até Jesus. Eu ouvi falar que aquele homem cura, eu ouvi falar que aquele homem liberta. Minha filha está assim muitos anos, eu ouvi falar. Ela não era judia, ela não estudou nada, ela ouviu dos outros falar, e só por ouvir, a fé tocou no coração daquela mãe. Eu vou até esse Jesus, para que liberta minha filha. E ela vai, clama por Jesus, insiste com Jesus, vai até Jesus, persevera em buscar Jesus, e um milagre acontece na vida da filha dela. Jesus liberta sua filha. Ou como Mônica, que rogou pelo seu filho Agostinho durante 30 anos. Agostinho era devasso, imoral, depravado, pecador, mas ela ora, ela chora, ela roga, ela insiste com seu filho, se rende a Deus por causa do seu filho, dobra os seus joelhos por causa do seu filho, ao ponto de Ambrósio, mais para frente, posteriormente dizer, um filho de tantas lágrimas não poderia deixar de se arrepender, não poderia se perder, porque uma mãe rogou e insistiu, orou por esse filho durante 30 anos. 30 anos. Deus muda, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Pode estar na droga, pode estar na bebida, pode estar no vício da pornografia, pode estar no vício de todos os tipos de vício que esse mundo tem a oferecer.
Você crê no poder da oração? Ore. Ah, mas ele já está entregue mesmo, está adorando. Não. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ele está vivo, ainda tem chance dele se arrepender e se converter. Ah, mas Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe se vai ser salvo ou não sabe, e você sabe. Então roga, tem tempo ainda para você orar por ele. Segundo, Deus reverte situações, circunstâncias, conjunturas impossíveis em resposta através da oração. Como isso acontece? Se a gente chegar, se a gente falar com ele, se a gente dialogar com ele. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Aquele que lhe bate, ser-lhe-á aberto. Então, o primeiro ponto que nós devemos fazer é orar, chegar, dialogar e falar com Deus. Qualquer coisa. Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 2, nada tendes porque não pedis. Se você não tem isso, é porque você não pede. Se você pede, você vai receber. E quando pede, tome cuidado para não pedir mal, para não esbanjar nos seus próprios desejos e deleites. Lembra também de Ezequias, o rei Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 11. O próprio Deus, como eu citei, não foi Satanás, foi Deus que deu a sentença para Ezequias. Arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, que eu vou te levar, você vai morrer. Ele põe a casa, Deus pede para colocar a casa dele em ordem. Deus dá um veredito, Deus dá um ultimato para ele. Põe em ordem a tua casa. O que ele faz? Ele vira o rosto. Foi Deus que disse. As pessoas falam assim, Deus já falou comigo, irmão, não tem mais jeito não. Deus falou com Ezequias por meio do profeta Isaías: põe em ordem a sua casa, você vai morrer. Não tem mais jeito? Deus falou. Ezequias, o que ele fez? Pôs o seu rosto, virou o seu rosto para a parede. Orou, chorou muitíssimo, e Deus mudou o quadro, Deus mudou o diagnóstico, Deus mudou a sentença, Deus mudou o ultimato, Deus usa de misericórdia para com ele, manda Isaías voltar lá. Isaías nem tinha saído da cidade, Isaías estava no meio da cidade. Deus fala com Isaías: vai lá e volta com Ezequias, e vai dizer para ele que eu te curarei, eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Volta lá. Resposta da oração. 1 Pedro, como aconteceu a Pedro, como está lá em Atos capítulo 12, Pedro estava preso, guardado em uma prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, o veredito já tinha sido dado, a sentença já estava definida, ele morreria logo depois da festa. Irmão, não tinha como sair daquele lugar. É impossível aos homens. Isso que eu estou falando, que é impossível aos homens, é possível a Deus. É impossível. No outro dia ele ia morrer. Eu te pergunto, você realmente crê no poder da oração? A igreja começa a orar e buscar a presença de Deus, todos juntos, orando, suplicando por uma única pessoa, por aqueles homens que estavam presos. E eles oram e começam a suplicar, e ora por Pedro, ora por Pedro. Deus vai lá e manda um anjo dentro daquele local. De forma inusitada, ele sai da prisão. Ele estava preso com 4 soldados perto dele, 3 escoltas de 4 soldados. E a igreja se põe na brecha, a igreja suplica, a igreja roga. Deus manda um anjo, tira ele da prisão máxima e liberta, abjuga Pedro. E aquele que haveria de matar Pedro é que é morto, por causa de resposta de oração. Deus reverte, muda, transforma a situação em resposta de oração. Ou também como aconteceu com Paulo e Silas, preso num tronco, num cárcere interior, com os pés amarrados, com os ferros em suas costas, machucados, suas costas todas ensanguentadas, situação crítica, séria, dramática. Mas diz as Escrituras que à meia-noite eles estão orando e cantando a Deus, orando e cantando a Deus. O Senhor manda um terremoto, e olha só que interessante, ninguém sai ferido nesse terremoto, nenhuma pedra comete ninguém é soterrado. O terremoto só foi para quebrar os grilhões.
só para abrir as portas. Ninguém é machucado, ninguém saiu ferido. É só para quebrar as correntes. Deus quebrou as correntes, quebrou os grilhões. Deus abriu as cadeias, porque homens se insistiram em orar, em suplicar, em buscar a presença de Deus. Deus reverte situações em resposta à oração. Em resposta à oração, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, homens podem cair dentro da fornalha de fogo, nem cheiro de fumaça vai ter nas suas roupas. Em resposta à oração, o morto pode estar morto 3, 4 dias, Jesus Cristo ressuscita. Em resposta a orações, os demônios batem em retirada. Não tem demônio, potestade, legião que é maior do que Deus. Em resposta à oração, a igreja cresce, avança, enrijece no poder do Espírito Santo. Quando a igreja ora, quando os irmãos oram, Deus age. Mães, continuem orando, suplicando, rogando pelos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu marido. Maridos, não abra mão da sua esposa. Ore, insiste, rogue pela tua esposa, rogue pela mudança dela, rogue pela mudança dos seus filhos, rogue pela mudança dos seus pais, rogue pela mudança dos seus netos, rogue pela mudança da sua família. Não abra mão de Deus fazer maravilhas, prodígios, milagres. Ainda tem tempo. Ele tira as escamas dos olhos, Ele tira o tapão dos ouvidos, Ele tira o coração de pedra, Ele coloca um coração de carne sensível. Deus pode responder, atinar, atender qualquer tipo de oração. Sabe por quê? Porque muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Deus responde oração. Deus atua por meio da oração. Não há causa impossível para Deus. Você crê nisso? Vamos orar. Olha só o que Tiago vai dizer aí. Está alguém entre vós sofrendo? Você está vendo que a pessoa está triste, cabisbaixa, está infeliz, não tem alegria? Ore com ela. Ou cante louvores. Se ela está feliz, cante louvores com ela. Mas se ela está triste, se ela está sofrendo, não fala, não acusa, chama ela, vamos orar, eu quero orar com você, eu quero rogar com você, eu quero abraçar você, eu quero suplicar, qualquer situação, vamos orar. Súplica, ore com ela. Está alguém entre vós sofrendo, ore com ela, esteja com ela. Se ela está feliz, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os líderes, chama os presbíteros, chama o irmão da igreja, ore pela enfermidade. Ore, suplique a Deus. Não é somente dar remédio, não, e conferir, mostrar vitamina boa, não, é orar, é orar. Ah, irmão, toma isso, toma esse remédio. Não, vamos orar. Ore, se está doente, se está enfermo, se está passando uma necessidade física, ore, suplique. Lógico, se tiver algum meio de ajudar financeiramente, se for alguma situação financeira ou alimento, você ajuda. Mas se for questão espiritual, se for uma luta interna, se for uma coisa que a pessoa não consegue vencer, ore com ela. Se for uma enfermidade, ore com ela. O eufemismo do óleo aí é porque era um eufemismo, o óleo era medicinal na época, era passado, mas não que você vai confiar, não é o óleo que vai mudar, não é o óleo que vai reverter a situação, é a oração que vai reverter a situação. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados serão perdoados. Se você orar, suplicar, rogar por essa pessoa, até os pecados dela podem ser perdoados. Ele vai dizer, confesse os vossos pecados uns aos outros, fale os vossos pecados, não tenha vergonha. Se for uma pessoa madura, fiel na fé, se for uma pessoa que não vai espalhar para todo mundo, se for um homem maduro, como o texto vai dizer, Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, sentia com o menino. Você não vai falar as suas necessidades para o menino. Fale para uma pessoa madura na fé. É só observar a conduta, o jeito que ela fala, o comportamento diante das pessoas, como ela fala com as pessoas, se ela é muito... Então você vai falar, se a pessoa, não, ela é de índole, eu vou confessar os meus pecados, vou falar para ela, estou passando isso, irmão, você pode orar por isso? Claro. Porque confesse os pecados uns aos outros. E não somente isso, não é só confessar. Orai uns pelos outros para serdes curados. E a cereja do bolo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Creia no poder da oração. Nunca se esqueça disso. Deus faz maravilhas por meio da oração. Deus muda a situação da igreja, das pessoas, por meio da oração. Que o Senhor esteja nos abençoando durante essa semana. Amém? Vou pedir para o Moacir que esteja fazendo uma oração a Deus.